Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que esta casa maravilhosa, bendita, nos oferta. Sempre pedindo licença claramente ao nosso mentor da casa espiritual, José de Mococa, que é o nosso grande espírito mentor, que rege, que nos ajuda, que nos favorece, que entra em contato com os nossos mentores espirituais para que possamos estar aqui. Existe uma frase que eu ouvi que eu achei muito bonita, que nós não devemos desistir. Se for para desistir, que desistamos de ser fracos, que comecemos a olhar melhormente, a buscar a força interior que temos dentro de nós. E temos uma força dentro de nós que nós às vezes negligenciamos, deixamos ela de lado, às vezes não damos e não temos fé sobre esta força. Esta força que temos dentro de nós é a força que vem de Deus, nosso Pai. É a força mais maravilhosa e bendita que pode existir. Então, por que estarmos sempre olhando de forma negativa para as coisas? Que olhemos para tudo de forma positiva, por mais difícil que o seja. Demos graças a Deus a tudo, como nos diz Paulo. Não demos graças, vamos dar graças a tudo que temos. Porque se assim o fizermos, estaremos melhormente resolvidos conosco mesmos. E lutaremos contra as nossas vicissitudes. Não digo que não estaremos tendo dificuldades, que não fraquejaremos, que não teremos momentos de dores e aflições. Teremos. Mas se estivermos melhorando, se estivermos buscando a melhora do nosso espírito, refletirá toda essa nossa força de vontade para o nosso corpo de matéria, para tudo em nossa vida, para tudo que nos rodeia. É por isso que agora a ciência mostra-nos de que a oração, ela atinge uma parte do cérebro, né? E desta parte do cérebro, ela ocasiona que uma liberação de endorfina, libera também substâncias neuronais que fazem com que o corpo esteja em equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos elevando-nos a Deus. Não estamos fazendo com que Deus venha a nós, não, nós estamos indo a Deus. E que façamos isso. A gente estava até conversando isso lá embaixo com a Priscila, desse momento que a gente faz aqui, dessa preparação, desse preparar que a gente faz, né, de que eu tenho que passar a minha palavra, né, quando era a época do seu solo ele fazia, é uma preparação, como se fosse realmente as energias, o momento para que a gente esteja trazendo aquela paz interior, aquele passe fluídico, né, que os espíritos aproveitam para estarem fazendo que a gente se equilibre para escutar a palestra, para ouvir este momento. E só para que a gente lembre, gente, amanhã seria o aniversário do nosso fundador da Casa de Caridade, né, o nosso presidente da Casa de Caridade, né, o nosso amigo querido José Sola, que esteve aqui representando tanto essa casa com amor, carinho e luz, né, se Deus quiser ainda vai voltar muitas vezes para representar, e terão outros, né, tanto, né, tão bons quanto esse, para que a casa possa estar se resplandecendo, porque era essa a vontade dele. A vontade dele não era estar em evidência, a vontade dele, a última vez que ele se manifestou na casa, disse, deixar a casa de José de Mococa em evidência, né? José de Mococa em evidência. Por quê? Porque é esta casa que está acolhendo as almas. Virão muitas pessoas, trabalhadores, e todos eles têm já um fundamento, e todos nós que aqui estamos também temos. Não estamos aqui por acaso, porque não cai uma folha de mármore assim que seja? É a vontade de Deus. Priscila hoje vai fazer a palestra, como muito bem nos faz, essa palestra maravilhosa divina. Para quem não sabe, ela é uma das coordenadoras do estudo, né, da casa. Então ela está fazendo o seu papel aí, agora vai fazer o papel mostrando-nos, né, o estudo que devemos fazer interiormente, falando de Jesus. Pri, fica à vontade, é nós e Deus. Boa palestra para você. Então, meus irmãos, muita boa noite a todos. Boa noite. A quem eu não abracei, o meu abraço fraterno. E meus amados, meus queridos, é tão bonito quando nós somos convidados a falar de Jesus. Às vezes, nós ficamos envergonhados, porque a altitude de um espírito tal como Jesus é imensa. E nós olhamos e falamos, meu Deus, falar de Cristo
é falar da bênção mais maravilhosa que possa existir. Eu, em minha pequenez, o posso? Óbvio, nós podemos falar dos exemplos de Jesus, trazer o seu amor para o âmago dos nossos corações. Obviamente que para defini-lo e caracterizá-lo, era necessário que fôssemos de sua evolução. Assim não o somos, mas podemos sim traduzir aquilo que Jesus tem de melhor, aquilo que nós devemos passar para frente. Entender Jesus é viver plenamente com Ele todos os dias, cada passo, cada palavra. Gostaria que todos nós aqui fechássemos um pouquinho os nossos olhos, concentrássemos na imagem de Jesus. Vamos concentrar como se estivéssemos em Cafarnaum, cidade esta maravilhosa da Galileia. Ali, a relva verdejante, aquela grama espetacular, cobre-lhe os passos, os caminhos. Os arbustos ali estão ornados pela natureza. E Jesus, como a formar um caminho radioso dos céus, vem ao nosso encontro, passando pelo mar da Galileia, naquelas águas tranquilas, e Ele nos fita, nos olha em nossos olhos, nos convida a descortinar a imensidão dos céus e dos espaços, e ainda a desbravar os nossos corações, a desbravar os potenciais que jazem em nós. Ele nos convida para nos amar fraternamente e eternamente. Amigos queridos, podem abrir os olhos. Com esta imagem de nosso Jesus, saibamos, naquele localzinho, também ali se fazia flores tão bonitas, em suas pétalas estrias douradas, e um perfume exuberante a exalar, como a conclamar e a dizer ao Mestre: seja bem-vindo, divino pastor. Vamos nós então, com estas energias bonitas que emanam de nossos corações, vamos convidando-nos todos nós, encarnados e desencarnados, a dar início um pouquinho a uma certa visão de Jesus. Eu trouxe aqui uma carta que ficou conhecida como Epístola Lentuli. Esta carta, na verdade, ela é uma das, vamos dizer, traduções que existiram, uma das cartas que tinham sobre Jesus. Essa Epístola Lentuli, nós sabemos, fora trazido por Públio Lentulus, este irmão querido que foi Emmanuel, nosso mentor do Chico. Esta carta traduz a imagem de Jesus. Eu gostaria que ela se impregnasse em todos os nossos corações, tal como ela me impregnou na infância. Este livrinho que trago, a minha mãe o trazia, e eu, porventura, lia-o sobre o retrato de Jesus. Eu gostaria que acompanhasse comigo. Esta carta vem dos arquivos do Duque de Cesadini. Assim o diz: existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, ombros. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito especioso e grave, tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que se resplandece
resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. Públio Lentulus. Nesta descrição, nós podemos ver um pouquinho daquilo que a nossa irmã Maria do Carmo tão belamente nos trouxe, falando sobre a superioridade da natureza do Cristo. Nós também vemos a necessidade imperiosa de nós considerarmos no imo de nosso coração o perdão e o serviço com Jesus. Há vamos dizer, um pequeno excerto, um textinho que existe no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, lição 22, sobre a conduta cristã. Ali havia um cameleiro. Este homem queria muito conhecer as lições da boa nova com Cristo. Ora, obviamente, chegando à casa de Simão Pedro, ele ali adentrou para ter com Cristo o seu olhar translúcido, como a perpassar sua alma. Ali pergunta: Cristo, se eu quero conhecer e desbravar a boa nova, isso eu estou colocando em minhas palavras, que seja bem claro, para obviamente os irmãos depois não verificarem e falar, mas está errado. É a essência da lição. Ali, esse cameleiro conclama a Jesus: Cristo, se eu quero ali desbravar a boa nova, como eu me portarei com aqueles que me caluniam, com aqueles que fizerem mal à minha família, com aqueles que me prenderem? E Jesus, em diversos momentos, vai lhe dizer: perdoarás e trabalharás sempre, ajudando aqueles que te façam um conhecimento, uma compreensão nova sobre ti mesmo em teu serviço dignificante. Também perdoarás e trabalharás, procurando dissolver ódios que possam se fazer ante as animosidades, com as crueldades que te fizerem a família, porquanto a humanidade inteira é a família em nosso Pai. Perdoarás e trabalharás ainda, se aqueles te caluniarem e se aqueles te prenderem, porquanto o verbo jamais será calado, a ideia viva e pura, ela tem voz e ecoa na eternidade. E ainda este cameleiro pergunta a Cristo: e o que eu ganharei com tudo isto? Qual a minha posição nos céus? E Jesus o responde: depois de todos os nossos trabalhos bem cumpridos, depois de todas as nossas tarefas bem desempenhadas, não passaremos apenas de bons servidores na casa do Pai, porquanto o Pai é dono das estrelas até o grão de areia. Assim Jesus nos mostra com muita beleza a humildade que deveríamos ter. Entendamos, quando nós muitas vezes olhamos uma pessoa e dizemos: nossa, mas essa pessoa tem uma sinceridade, porque a pessoa é explosiva. Tudo bem, a gente até entende, ela é realmente sincera, mas nós duvidamos que o Cristo seja a personalidade mais sincera e honesta que existiu na Terra. Ele é a substância de todo amor, de toda a vida, de toda a verdade. Ele é a figura mais sincera e honesta que pisou na Terra. E o que ele nos ensina? Devemos dizer a verdade, devemos ser sinceros, mas que ela esteja coberta de toda a substância no amor. Seu amor era exortado, seu amor era exuberante, em seu verbo ele se transmitia-se toda a verdade, ele, vamos dizer, penetrava os espíritos, trazia dos espíritos tudo aquilo que era necessário de se trazer nos seus momentos evolutivos. Jesus conclamava-nos a humildade constante, ao trabalho perseverante e a uma sinceridade eivada de amor. Um amor tão bonito, tão cristalino, um amor
baseia no amai-vos, como eu vos amei, porque Ele mesmo dava o exemplo do próprio amor. Ele mesmo dizia-nos: é necessário amar os inimigos, e amar estes inimigos não significa ter por eles, no momento presente, o amor que temos pela nossa família, mas buscar, construir e estabelecer a paz dentro de nós, uma paz que se fará constante, que será o galardão de nossos espíritos no reino dos céus. No livro 2000 anos, Emmanuel nos mostra, no capítulo sobre as pregações do Tiberíades, que ali aquelas almas que se encaminhavam para as margens do Mar da Galileia, dentre elas Lívia, querida alma gêmea de Emmanuel, ali Cristo, exortando todos para as bem-aventuranças, disse: alguns dos que se encontram aqui sofrerão, terão que renunciar, terão que estar em sacrifício, porquanto serão o sal da terra e o sol de um novo dia para as almas que ficarão. E já na segunda parte do livro, ali em que ele fala sobre a alvorada do reino do Senhor, logo após o martírio sofrido pelas almas queridas e ditosas, almas corajosas, dentre elas Lívia, porque Emmanuel obviamente colocaria ela no palco de suas atenções, não que não colocaria outra, mas é o amor do seu coração, é a alma que vibra mais em seu eterno ser, é a sua alma gêmea, e a alma gêmea como almas que se complementam, entendam bem, e não metade uma da outra, porque somos somos personalidades inteiras, completas. Ali, logo após aquele martírio terrível, jogado aos leões, aqueles corpos dilacerados, meus amigos, que ventura, se encontram com todos os amigos celestiais, aqueles amigos espirituais grandiosos. Lívia se encontra com Simeão. Ali ela observou seu corpo flagelado, mas ela não esperava do outro lado da vida. Eles então tomam o caminho, sobem aquele caminho luminoso, o qual do céu se derramava uma luz safirina e azul, e uma melodia maravilhosa, um perfume inebriante. Ali ela acha-se em estado no reino celestial de Jesus. Estas almas divinas, mártires cristãos, foram aqueles que abriram o caminho para a fé verdadeira com Jesus, que mostraram que as palavras de Jesus são imortais e eternas. Estes mártires lá viram todas as venturas, todas as belezas, todo o amor que se é possível ter. A própria Lívia diz: eu não esperaria jamais encontrar tamanha beleza em um ambiente tão resplandecente. Novamente eu digo, estou colocando com as minhas palavras. Ali, naquele ambiente, logo após transcorridos alguns dias, Jesus vem a ter com aquelas almas, como a regozijar-se daquele sacrifício e renúncia que elas desempenharam para que seu evangelho florescesse, para que seu evangelho ali estivesse a aflorar nas almas dos irmãos, ainda escarnecedores, ainda tão apequenados que éramos nós no passado. Ali Jesus então fala coisas divinas. Ele ali mostra que ainda o bezerro de ouro seria instaurado novamente no mundo. Ainda haveria guerras, ainda haveria o obscurecer de nossas almas, tentando obviamente obscurecer o evangelho do Cristo. Mas Jesus o diz: nós não vamos esmorecer, porquanto eu ainda amarei as minhas ovelhas tremalhadas do aprisco. Com estes rebeldes eu ainda andarei, eu ainda estarei a descortinar o caminho com eles, da mesma forma que eu fiz com os corações empedernidos de Israel. E ali, obviamente, Cristo mostra os ditames, vamos dizer, a orientação, o direcionamento de nosso planeta. É tão bonito quando ele diz que o Consolador
chamados a restaurar toda a verdade divina, o verbo que dele emanava, dele Jesus. Ali, obviamente, Jesus, conclamando e penetrando os espíritos com toda a sua excelência e majestade, com um olhar misericordioso, disse que no futuro haverá um tempo, haverá um momento em que na terra toda a verdade se manifestará, em que esta verdade confundirá todas as mentiras na terra, e que este voo, vamos dizer que esta verdade que sobrevoará sobre todos os campos, não haverá resistência, porquanto Jesus mesmo disse: o príncipe deste mundo nada pode sobre mim, lembrando o Evangelho. Ali nós vemos que apesar dos partos em lágrimas e sangues, estaríamos ainda a pagar, vamos dizer pagar não, perdão, a reharmonizarmos com a providência divina, a buscarmos construir aquilo que destruímos. E obviamente a terra estaria, vamos dizer, a rasgar-se em cataclismas dolorosos. O Covid foi um desses. Estes cataclismas dolorosos seria a resposta à própria impiedade nossa, de nossa parte. Jesus então ainda diz: assim como meus emissários, eu direi, ó Jerusalém, Jerusalém. E óbvio, ele ainda continua: mas Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas sejam perdidas. Eles trabalhariam naquele tempo, quando Lívia lá estava, quando todos os mártires lá estavam naquela preleção. Ele disse que trabalhariam nos séculos por vindouros, estabelecendo, estruturando. Ele estaria a colocar a verdade nos corações dos homens, conclamando o sacrifício daqueles que ainda ali estavam. Obviamente depois, Simeão disse a Lívia que tornariam a terra tantas vezes quanto fossem necessárias para estar morrendo pelo Cristo, para estar morrendo pela Boa Nova, pelo Evangelho, quantas vezes fossem necessárias, até que os corações empedernidos estivessem a desabrochar e acordar para as luzes de Jesus. Cristo ainda conclui: quando da seleção natural dos espíritos, ou seja, do exílio destes, a pragas mais distantes, pragas são terras, tá? Para não ficar mal entendido. Há terras mais distantes, há mundos mais distantes que guardam afinidade com o nosso. Aqui estaria a se fazer um novo ciclo evolutivo do mundo, um ciclo este bonito, o qual, pela vontade e pela verdade do Consolador prometido, estaríamos a descobrir as verdades do homem espiritual, a vivenciar num momento em que nós já estabelecemos a paz, a justiça, a fraternidade real. Ainda eu gostaria de trazer uma outra coisa. Sábado, nosso irmão Eslabão fez também uma palestra tão bonita, com tanta coragem, com tanta vibração, e aplaudindo a Ismael, falando do Brasil. Meus irmãos, falar do Brasil é falar de Jesus, porquanto aqui, ele mesmo disse, se fará a epopeia do seu Evangelho. Ele também o diz, que do infinito era possível avistar o símbolo da redenção humana, o símbolo da fraternidade universal, porque nesta terra todas as outras nações iriam, vamos dizer, nos afrontar. No entanto, iriam esbarrar em nossas realizações com Jesus, porquanto, antes de estar ao coração dos homens, o Brasil estará ligado eternamente ao coração de Jesus. Isso é o Cristo quem nos diz, pelas mãos do nosso Chico em psicografia, Humberto de Campos ali psicografa no nosso querido livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Eu gostaria, portanto, de trazer a todos uns versos que estão no Parnaso de Além Túmulo, livro tão bonito, primeiro livro psicografado pelo Chico, de um irmão denominado Ignácio José de
Alvarenga Peixoto. Ele foi um malogrado poeta da Conjuração Mineira. Este sofreu a pena de degredo perpétuo para a África e veio a desencarnar em 1793. Este irmão, ao que nós temos de informação, encarnado no Rio de Janeiro em 1744, ele era um homem que amava a pátria, era um patriota maravilhoso, alguém que conclamava a liberdade nos corações e, obviamente, ao próprio Cristo. Nós já sabemos da missão desses. Eu gostaria de trazer a única poesia que ele nos lega no Parnaso, que se intitula Redivivo. Um momento. A poesia assim o é, Redivivo. Divina lira, música que inspira meu coração a relembrar, celebra bem, amena, a vida plena, a paz sublime, a luz sem par. Volta de novo ao grande povo que não me canso de estremecer. Revela ainda a pátria linda que faz vibrar todo o meu ser. Exalça agora a nova aurora que brilha cheia de amor cristão. O mundo em prova que se renova, espera o dia de redenção. Unite ao canto, formoso e santo, que flui soberbo, sepulcro além. Lira divina, louva a doutrina da liberdade no eterno bem. Dize a grandeza, na glória acesa da vida excelsa que a dor produz. Proclama a terra que além da guerra e além da noite floresce a luz. Não mais procures, chorando alhures, enfraquecer-te nas lutas mil. Canta somente, ditosa e crente, a nova era do meu Brasil. Meus irmãos, esta postura que ele revela em seus versos é a postura do verdadeiro espírita. Porque se nós como espíritas queremos entesourar a herança dos séculos, se nós queremos acordar os olhos inconstantes para as causas primárias e os corações para os objetivos supremos da vida, a reacender a chama que se apaga da esperança e a organizar a propaganda do bem e da verdade, devemos executar um sacrifício suplementar. Sacrifício este que deve se pautar em uma paixão abrasadora, que avassale nossos corações, que flua com toda certeza em definitivo: eu vivo Jesus. E eu posso lhes dizer a todos aqui, inebriada nesta energia, neste cantinho divino, neste grande pórtico celeste, amo a todos vocês, encarnados e desencarnados, e sei que é recíproco esta energia divina que dimana de nós. Meus irmãos, façamos com que ela não só fique entre nós, que ela chegue àquelas almas desventuradas e desvalidas de toda sorte, que na escuridão de seus dias dizem: ah, meu Deus, quando chegará o dia em que eu poderei vislumbrar nova luz e nova oportunidade? Estas almas ainda não sabem a aventura que é viver com Jesus. Estas almas ainda não entendem que o mal é transitório, passageiro. O que é o mal, senão uma gota no oceano imenso do bem, eterno e infinito? Meus irmãos, que estas energias cheguem a estes corações, acolhamos-nos. Jesus nos pede isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Trabalhadores da Última Hora, ali o Espírito da Verdade nos conclama, na lição sobre os obreiros do Senhor, uma coisa tão bonita que nós devíamos prestar muito mais atenção. Ele assim o diz: se nós trabalharmos desinteressados e motivados pela caridade, que nós saibamos e digamos com os nossos irmãos em comum, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que, na vinda do Senhor, Ele encontre a obra acabada. A estes o Senhor Jesus responderá: vinde a mim,
Vós todos que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Devemos colocar como ideal acima de todas as coisas a obra em Jesus, a obra de Jesus. Todos aqui somos trabalhadores do Mestre, onde quer que nos encontremos. Não é porque estamos a dar passes, não é porque estamos a dar palestras, não é porque estamos sentados à mesa recebendo os nossos irmãos que os outros deixam de ser trabalhadores. Porquanto Jesus já dizia: segui-me, que eu vos farei tornar-vos pescadores de homens. Pescar homens é pescar com o coração, é pescar em atitudes, é pescar efetivamente no cativar de um abraço, de um olhar, é cativar quando nós, quietinhos, no anonimato, ajudamos aquele que está a necessitar. Compreender com Jesus é viver com Jesus. Paulo de Tarso nos disse: assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, diminuindo nossos orgulhos, nossas pequenezes, nossas fraquezas. Deixemos o Cristo florescer em nós. Como deixaremos Ele florescer? É muito simples: cultivar a fraternidade, começando no nosso próprio lar. Hoje me disseram que é o Dia Nacional da Família, dia 8 de dezembro. A família é importantíssima, é a unidade divina conclamada por Jesus, para que nós ali estivéssemos a experienciar e a viver maravilhas em nossa evolução. Por mais que tenhamos ali desentendimentos, devemos aprender a amar. Ali onde mais a dificuldade nos aperta ao calo, é que nós devemos aprender a desdobrar de nossos corações, para que a obra não sofra. Veja como o Espírito da Verdade diz: porque nós estaremos formando laços para a eternidade, laços esses que não se corrompem. Entendamos, viver com Jesus é viver muito além das pretensões do mundo, que diz que é direito odiar, diz que é direito magoar-se, diz que é direito sentir raiva, quando o cristão sabe, o direito é amar. Entendamos em nossos corações, abramos as portas dele para o Cristo, numa noite tão bonita e benéfica que se faz para os nossos espíritos. Jesus nos diz, como eu disse anteriormente: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Assim eu disse: pescar homens com o olhar, pescar homens com a boa palavra, onde quer que nos encontremos, pescar homens com a mão que se estende, a mão que diz: o que você precisa, meu irmão? O que de mim eu poderia dar para que você possa se complementar com o Espírito Eterno que o és? Irmão meu, irmão em Pai, irmão em Jesus, irmão em Jesus. Entender Jesus é descortinar novos caminhos em nós. Como eu disse no começo, quando Jesus estava ali a nos olhar, Ele nos convidou a desbravar a imensidão dos céus e também a imensidão dos nossos próprios corações. Porque ali agitando, fremendo este potencial divino que nós temos, potencial esse de amar com todo fervor, ali se fará toda aventura e felicidade. Felicidade essa a qual nós jamais esperaríamos vivenciar. Com licença. Ainda gostaria de relembrar, no caso dos mártires, caso não tenham, às vezes, entendido, porque nós temos, às vezes, uma dificuldade em entender os mártires, entender a dor, a função da dor. Nós ainda em nosso estado pequeno, a palestrante também diz para si, nós não entendemos o porquê de tamanha dor, de ser flagelado no circo dos leões, de ser colocado ao cadafalso, à cruz, de ser também jogado ao fogo. Lembremos um monge de Manilha que está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, esse do qual nós ainda buscamos
pesquisar, mas o qual Emmanuel nos lega um relato muito interessante. Este fora acusado ao suplício do cadafalso, fora acusado e ele deveria sofrer a pena da morte. Ele foi acusado de que estava a tramar a liberdade de seu país contra os espanhóis. E naquele momento, amargurante, supliciante para sua alma, ele disse: meu Deus, mas que injustiça, por que tamanho suplício se não mereço? Um irmão acode-lhe ao ouvido e lhe diz: Jesus também era inocente. Novo semblante se faz, semblante esse que nós identificamos com aqueles que servem a Jesus, é iniludível. Aqueles que servem Jesus perpassam em seu olhar uma nova esperança, secam-lhe as lágrimas. E ali, quando o carrasco estava a lhe pedir perdão por tamanha ignomínia, ele, o monge de Manilha, lhe diz: meu filho, não só te perdoo, como peço-te, cumpras o teu dever. Ainda um Sócrates, grande emissário do Cristo, o qual Emmanuel nos diz que alguns de seus exemplos aproximavam-se do próprio Cristo. Sócrates, que fora condenado injustamente. Nós vemos uma descrição em que este estava no cárcere. Sua esposa Xantipa corre aos soluços e prantos e lhe diz: Sócrates, Sócrates, te condenaram à morte. E ele responde a esta, falando sobre os juízes: e o que tem? Resignado, estes também estão condenados pela natureza. Ali, a sua esposa ainda responde: mas é uma condenação injusta. E Sócrates, com todo carinho e amor em seu coração, olha para ela e diz: e quererias que fosse justa? Ali, seu espírito maravilhoso rompe o véu da morte e vai para os páramos sublimes encontrar com Jesus, grande missionário. Ainda lembramos um exemplo de uma Joana de Cusa. Que espírito grandioso! Ela, no momento de um suplício por conta de Nero, em sua loucura, acusar aos cristãos de incendiarem Roma. Ali, ela, com mais outros 500, e uma palestra também muito bonita de Nossa Maria da Graça, também ela conta essa história. Ela ali, com os 500 cristãos mártires, ali foram condenados à morte. Ela e seu filho fala para sua mãe, no momento supliciante: minha mãe, negas a Jesus. E esta relembra o encontro divino que teve com Jesus em sua despedida. Vai, filha, ser fiel. Palavra esta dita com tanto carinho, com tanto amor e com tanta profundidade, porquanto nós sabemos, a razão nos busca, vamos dizer, compreender, entender o mundo, mas a fé, o amor, que transfiguração não faz na alma, ela dá a imensidão e amplitude, a profundidade de cada e todo momento que vivemos no mundo. Ali então, Joana de Cusa diz ao seu filho: cala-te e ser fiel a Deus. No momento em que ela estava sendo alcançada pelas labaredas do fogo, ela cala os seus uivos de dor. E um irmão, vamos dizer, impiedoso, mas sabemos, um irmão infeliz, lhe calunia, vamos dizer assim, em sua ânsia de ser mal, lhe pergunta, lhe questiona, lhe perquire: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E ela, corajosa, diz num murmúrio: não só a morrer, mas a vos amar. Ali, naquele instante, ela sente uma mão suave a lhe tocar os ombros. E a voz inconfundível de nosso divino pastor, nosso Nazareno, lhe diz aos ouvidos: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Triunfante e bela, rompe o véu da matéria e ali alcança a vida eterna com Jesus, disposta cada vez mais a vir com Cristo e sofrer por Cristo, porquanto ela
sabe ser apenas uma servidora. Nós todos somos servidores. Nós todos, meus irmãos. Nós, quando estamos a desempenhar um trabalho, coloquemos isso em nosso coração. A espiritualidade tem que vir junto conosco, principalmente se o trabalho se opera na casa espírita. Nós devemos consultar o nosso coração, devemos consultar de toda a verdade, de toda a vontade, de todo o amor. Repito, amor, porque só o amor dá imensidão para os nossos espíritos. Só o amor penetra o âmago de todos os fenômenos que podem nos acontecer em nossa vida. Jesus é o exemplo mais vivo disso. Ele nunca alteava a sua voz para resolver qualquer problema que lhe achegasse à porta. Muito pelo contrário, ele conclamava os espíritos para entender a imensidão e a verdade que existe, a necessidade e o mérito que existe em cada situação que devemos viver. Entender Jesus é entender ainda que Ele foi, é e sempre será vitorioso. No Brasil, em qualquer parte, em qualquer cantinho de nossos destinos, nós somos suas ovelhas. Deixemos-nos conduzir por Ele. Porquanto Ele disse, vou dizer novamente, o príncipe deste mundo nada pode sobre mim. Ora, se Deus é com Ele, quem poderá contra Ele? Se Ele é por nós, quem vencerá a nós? Se trabalharmos fielmente com este. Meus irmãos, entendamos quando Paulo diz, viver é Cristo e o morrer é lucro. É atirar-se pelo Mestre, é saber que nós devemos morrer, seja no corpo ou no espírito, em nossa pequenez, para nascer a beleza de seu Evangelho, para que ali venturosos e ditosos estejamos a ceiar com Jesus, vamos dizer, a ceiar a sua grandiosa e divina luz, no pequeniníssimo que nós podemos viver, porque não é tão simples, obviamente, sermos um São Francisco de Assis e estarmos a ir de encontro com Jesus, mas podemos ir em cascata com os mentores que do nosso lado se encontram e estes que ligam-se ao pensamento de outros dos páramos celestes. Meus irmãos, entendamos de uma vez por todas, viver é Cristo, morrer é lucro, e que as palmas de agora, os aplausos sejam para o nosso amado Mestre Jesus.